para vocês, nós vamos continuar com nossos vídeos tutoriais aqui no canal. Esse é o nosso segundo vídeo e hoje nós vamos conversar sobre a aba de diálogo do Morrow Tools, né, que é a aba de ferramentas. Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, como é simples ser usado e vou mostrar como é que funciona e como que se trabalha com ela, ok? Fica até o final do vídeo aí, assista e aprenda e vamos trabalhar junto. Bem, dando continuidade aqui na explicação do nosso Morrow Studio, hoje eu vou apresentar para vocês aqui a caixa de diálogo com ferramentas, ok? Para iniciar nosso desenho, uma coisa que é muito legal saber, o Morrow, ele é muito fácil e intuitivo de fazer, de trabalhar com ele, porque a maioria, praticamente 99% das ferramentas que você necessita para fazer o desenho nele, estão todos expostos. Então do lado esquerdo aqui da nossa área de trabalho, tem a nossa caixa de ferramentas Tools, tá? Que é a nossa caixa de diálogo Tools. Abaixo dela, você vai encontrar uma aba escrito Draw, e é esse Draw que nós vamos explicar aqui hoje, eu vou tentar passar bem rápido aqui como ele funciona. O Morrow, ele, por inteligência própria, aqui, por programação própria, ele mantém, nessa área de desenho, Draw, ele mantém algumas ferramentas que não é permitido usar. Enquanto você vê que tem várias ferramentas aqui que são de seleção, de transformação, elas apenas habilitam quando você tem algum desenho na sua área de trabalho, ok? Então, de primeira mão, eu vou colocar um quadrado aqui na nossa área de trabalho, só para a gente fazer um teste, e você percebe que lá no Tools, do lado esquerdo, habilitou as outras ferramentas, tá? Então, agora é possível utilizar praticamente 100% das ferramentas para a gente trabalhar aqui com o nosso desenho. E eu vou passar uma por uma aqui para dar um panorama geral de como funcionam essas ferramentas, e nós vamos estudando e trabalhando aqui junto, ok? Primeiramente, nós temos aqui do lado esquerdo, primeirinho, nós vamos ver um quadrado pontilhado que chama Select Point. Ele me permite que, se eu fizer uma seleção em volta dos meus pontos, né, ele seleciona meus pontos, ou se eu clicar no meio do meu shape, ele pega todos os meus pontos. Eu posso também selecionar ponto por ponto, ok? Um ponto de cada vez. Então, esse daqui seleciona meus pontos, porém, ele é apenas ferramentas de seleção. Ele não consegue movimentar os meus pontos de vetor, ok? Uma coisa que eu preciso deixar bem claro, que o Morrow, ele é uma ferramenta de desenho vetorial. Todas as ferramentas, todos os softwares de ferramenta vetorial, eles entendem o desenho através desses pontos. A partir desses pontos é que ele traça uma linha entre um ponto e outro, e ele consegue definir espessura de desenho, consegue definir curvatura, tudo através desses pontos, ok? Quando você não tem nada, se eu apagar esses desenhos aqui, essa linha, ele não aparece nada, porém o programa permite uma linha azul bem fina junto com os pontos e dizendo, ó, aqui tem um caminho para se formar um desenho, mas não tem o desenho lá ainda. Ele é construído automaticamente, ou nós poderemos modificar ele conforme nós quisermos, colocar um outro tipo de linha, deixar sem preenchimento, enfim. Porém, o programa vetorial ele nos dá o caminho, e a gente pode deixar ele com as possibilidades que nós quisermos, ok? Então aqui, deixa eu voltar onde ele estava, quadradinho, pequenininho, mas eu quero agora explicar as ferramentas. Então, essa ferramenta Select, ela faz a seleção dos pontos vetoriais. Aqui logo do lado dele, nós temos a ferramenta Transform Point. O Transform Point, além de selecionar, né, ele movimenta os meus pontos de vetor. Tá vendo? Ele consegue movimentar meu desenho. Esse seleciona e movimenta. Eu tenho um lado aqui, a adição de point. No meu desenho que eu tenho aqui na minha forma, eu consigo adicionar pontos no meio dele.
Quando eu adiciono um ponto no meio da minha linha aqui, entre um ponto e outro, agora ele tem um novo ponto A e B. Tá vendo? Se eu distorcer ele aqui agora, se eu selecionar um ponto e torcer, ó, cada ponto agora, ele tem o domínio da minha parte da minha linha. Ok? Esse é a ferramenta que tem uma linha e um ponto. E é bastante legal, porque todas as ferramentas, elas são thumbnails, né? Uns desenhos pequenininhos explicativos para que serve. Logo ao lado nós temos a ferramenta de curvatura. A curvatura, quando a gente seleciona ela e olha para o nosso desenho, você percebe que nos pontos aparece uma barra com duas bolinhas na ponta. Ela dá um balanço para nós poder movimentar o nosso ponto modificando o ângulo e o raio da nossa curvatura. Então, se você tem um ângulo de 90 graus, igual na parte de baixo do desenho aqui, eu consigo clicar nele, puxar essa barra de curvatura, ok? Quando eu estico mais ela, aumenta o meu raio. Quando eu tombo ela, ela modifica a minha curvatura, ok? Então, é para isso que serve essa ferramenta aqui. Tem a ferramenta também do lápis, que é o desenho livre, desenho à mão. Então, ele vira um lápis mesmo. Você consegue desenhar livremente. Olha lá, nem parece que é vetor. Você vai desenhando, ele vai fazendo as formas dele, ok? As formas básicas. A próxima caixinha aqui são os shapes básicos, né? Aqui em cima, note também, conforme nós vamos utilizando as ferramentas, né? Ele vai aparecendo uma caixa de diálogo aqui na parte de cima, mostrando as possibilidades de uso dessas ferramentas. Então tem o quadrado, tem o redondo, tem o triângulo, ok? Ó. Tem a forma de estrelinha, tudo bem? Do outro lado aqui, agora do lado, tem o delete, os delete edge, que eles deletam a linha, tá? A linha e não os pontos. Então, como ele entende que um ponto ou outro tem uma linha, se eu chegar numa forma e clicar em cima da linha desse ponto, entre um ponto e o outro ele vai deletar. Às vezes você quer deletar uma linha, porém não toda ela tem um ponto ou outro. Então você pode adicionar um ponto. Ah, não, eu quero cortar essa linha aqui na parte superior só até aqui. Aí depois você vem em Edit aqui. Você vai ver que ele tem um arco e um xizinho. Corta, ele vai cortar sempre de um ponto e outro. Ah, por causa daqui, ó. Vamos ver o que eu consigo. Um ponto e outro, ok? Ele sempre corta de um ponto ao outro. Magnetismo, a ferramenta de magnetismo. Ele cria uma bola vermelha no meio da tela e essa esfera ela me dá um peso relativo aos pontos vetoriais. O que eu quero dizer com isso? Quando eu aumento ela aqui, eu vou colocar o tamanho dela de 0,5 aqui em cima. Na caixa de diálogo aqui em cima, você pode aumentar o tamanho dessa esfera. Quando você passa a esfera por cima desses pontos, você modifica ele suavemente conforme o peso da esfera. Perceba que a setinha do meu mouse ele está afastado do ponto. Quanto mais próximo do ponto ele tiver, mais eu consigo movimentar o ponto igual ao mouse. Se eu afastar o mouse para longe do ponto e deixar bem na borda, olha lá, ele tem um peso mais leve, ele quase que não mexe, ó, mas ele mexe. Porque é um magnetismo, ele mexe conforme mais próximo do mouse ele está. Se eu chegar na metade aqui, ó, ele movimenta um pouco mais, ok? É muito bom para fazer modificações pequenas. Deixa eu apagar aqui que agora eu vou mostrar o browser, tá vendo? Deixa eu apagar todos eles aqui. Essa próxima ferramenta que aparece uma cobrinha aqui é um brush. Ele consegue simular muito bem como se fosse realmente um brush de Photoshop. Então ele vai pintar a nossa tela aqui, ó, e vai criar um stroke em volta. Mas ele está pintado, tá vendo? Se eu flegar ele aqui, olha lá, ele aparece todos os meus pontos vetoriais. Todos eles, ok? Então ele é um brush de pintura. Muito legal também usar ele. Outra coisa legal que é a borracha. A borracha ela consegue apagar exatamente onde você precisa. Às vezes
você precisa deletar alguma coisa do desenho, tem como você selecionar os pontos vetor e vir deletando. A borracha você já consegue deletar como se fosse um desenho negativo. Então ele vai pintar aqui, ó, ele vai deixando o desenho negativo. A hora que você solta, ele apagou só aquele trecho onde a borracha passou, ok? Muito importante também, porque para você fazer, quando a gente for trabalhar com frame a frame e desenho livre, dentro do Morrow, ele ajuda pra caramba. Tem o rádio, que é a ferramenta do lado aqui, Brush Rádio, que se algum ponto estiver tensionado, você passa o rádio nele, ele dá uma aliviada nas tensões. Olha lá. Depende de como você quer, ó, você vem puxando a tensão para onde você quer, ok? Tem a inserção de desenhos automáticos, é tipo Scatter Brush. Você tem um desenho aqui, por exemplo, vou colocar bolas, vamos colocar estrelas. Aqui em cima, na parte superior, abre umas caixas de diálogo, ok? E na segunda caixa aqui, ele coloca qual forma que você quer utilizar. Se eu colocar bubbles, acho que são bolas esse daqui, e sair pintando, olha lá, me dá várias bolas durante o desenho. Às vezes você quer fazer espaço, é muito legal essa ferramenta aqui para fazer background. Nós podemos utilizar também. Lembrando que quando a gente coloca lá na caixa de seleção, não se esqueça que esses desenhos são vetores, tá vendo os pontinhos vermelhos? Isso quer dizer que todos eles estão sendo criados essas bolinhas, né? Olha lá, criar essas bolinhas em cada desenho para poder formar meu desenho. Então, qualquer outra ferramenta, se eu quiser modificar isso a qualquer momento, eu posso modificar. Ok? Não é um desenho fixo igual como se fosse no Photoshop. Bitmap é um desenho vetorial. Continuando, chegando um dos últimos aqui. Agora nós temos como ele é um desenho vetorial, nós conseguimos dar perspectiva no desenho também através dessa ferramenta, dessas caixas. Então você seleciona aqui, ó, vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, como se fosse um desenho só, ok? Então logo aqui abaixo, olha lá, ele me possibilitou ter a ferramenta perspectiva. Se eu selecionar ela, eu consigo torcer meu desenho, ó. Dá um senso de profundidade nele, tanto lateral quanto para cima e para baixo. Muito legal também para fazer um efeito de desenho 2D. Olha que legal que o Radion fez aqui, ó. Nós passamos o Radion neles, né? Que é aquela ferramenta, e ele torce no eixo Z. Vamos ver se ele está aqui também. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse daqui é o rádio. Se eu deitar ele, se eu tombar a meu desenho aqui e passar o rádio nele, olha lá, ele vai me dando a curvatura no eixo Z, que é para frente ou para trás. Ok? Seguindo, continuando. Então, essa ferramenta para mim dá o perspectiva do desenho. Vamos fazer outra forma aqui, simples. Seguindo, o desenho ao lado, ele vai me dar o shear point, que ele vai deitar o meu desenho. O shear point, ele deita meu desenho. Perspectiva. Proporcionalmente, a parte de cima com a parte de baixo. Ok? Eu tenho a curvatura shape aqui. Opa, vamos ver o bend point. Olha lá, ele torce meu desenho para cima e para baixo. Através dos pontos. Lembrando que sempre através dos pontos. Que às vezes você quer fazer, no futuro nós vamos conversar sobre isso. Às vezes você quer fazer uma torção dessa e os pontos não estão posicionados aonde você deseja que ele torça. Então se eu tenho uma estrela e torço ele dessa forma, ele vai ficar assim. Tudo bem? E tenho essa ferramenta aqui, chama Noise, ele vibra meu desenho. Noise, dá um ruído no desenho. Olha lá. Ele começa a meio que distorcer todo o meu desenho como se fosse um, olha lá, aleatório. Começa a deformar todo o meu desenho. Às vezes é bem legal fazer efeito de relâmpago, essas coisas.
Isso daqui ele fica bem intuitivo. Lembrando que tudo isso que eu fiz, deixa eu apagar esse desenho aqui, vamos fazer outro. Tudo isso que eu fiz, tem que prestar atenção apenas na nossa timeline. Não é possível fazer qualquer modificação de desenho quando a minha timeline está na posição 1 de frame. Eu não consigo modificar, desenhar nessa região. Então, para fazer desenhos, tem que garantir que minha timeline esteja no frame 0. Quantas vezes eu não fui fazer animações e vi que as ferramentas não eram liberadas aqui. Se você notar, a hora que coloca na timeline aqui na posição 1, na parte inferior aqui no primeiro frame, ele desabilita a minha criação de desenhos, ok? Então é muito importante estar aqui no ponto 0. Bom, pessoal, a explicação, a nossa draw é isso. Espero que tenha gostado, ajudado. Veja os outros vídeos aqui no canal que nós vamos passar mais dicas, ok? Gostaram do que vocês viram? Vocês viram a ferramenta? É muito simples de trabalhar, não é nada complexo, é mais você começar a colocar a mão na massa mesmo, é mais você ter um projeto, uns exercícios para ver como é que funciona, como se faz e como se utiliza elas com o tempo. E é muito fácil pegar, não é coisa de meses, é coisa de dias. Você utilizando essas ferramentas, você já consegue, no momento da elaboração, do planejamento da sua animação 2D, você já vai ter uma noção de qual ferramenta usar e como usar com essa ferramenta Moho. Claro que aqui eu mostrei uma pequena parte porque o vídeo fica muito extenso e eu não quero que fique cansativo. Às vezes você procura esse vídeo porque você já está trabalhando e você quer ver algum exercício ou alguma ferramenta muito pontual. E é por isso que esses vídeos vão ser bem mais curtos para você que já está trabalhando, já está produzindo e só quer tirar alguma dúvida. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida ou quiser saber alguma coisa bem específica, vai colocando aqui no comentário, se inscreva, que eu já vou preparando o vídeo de cada ferramenta, o que eu posso te ajudar para ir avançando, porque se eu fizer um vídeo explicando tudo de uma vez, você acaba não aprendendo nada, e não é isso que eu quero. Maravilha? Então vamos lá, vamos seguir junto. Muito obrigado e até a próxima.